Essa semana, o pastor colocou lá no grupo que eu estaria na escala. E aí me bateu uma ansiedade muito forte. Mandei mensagem para ele, falei: pastor, eu não vou conseguir. Ele só me respondeu assim: você tem 48 horas para você poder estudar. E eu fiquei, porque acho que muitos aqui sabem que eu troquei de serviço, né? E eu comentei também com a irmã Eliane. Aí a irmã Eliane falou: não, você é capaz, você é capaz. E aí, igreja, eu falei assim, eu até mandei mensagem para ele, para mim colocar outra pessoa no meu lugar. E ele falou assim: não, você é capaz, você é capaz. Conversei também com a tia Marli, com a minha mãe, todos eles me incentivando. E assim, eu falei assim: não, eu vou, porque quando a gente tem um chamado, a gente tem que ir. Não sai 100%, né? Mas a gente tem que fazer a obra do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o pastor Fábio. Maravilhoso! É bom, aleluia. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Deus é bom. Para beijar o namorado, o marido, ninguém tem medo, né? Não. Queridos, nós vamos estar lendo primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Você sabe que mais de um ano, toda quinta nós temos um capítulo da palavra de Deus, explicamos e aplicamos ela na nossa vida. Vocês lembram disso? Então você é muito bem-vindo. Quinta é um estudo bíblico, tá, Mar? Domingo é um culto mais para a família, mas quinta é um estudo bíblico, e eu dou as boas-vindas para você, porque a gente precisa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo em que os cristãos, eles não leem Bíblia, vão muito pouco à igreja e não sabem nada de Bíblia. Nós devemos estar cheios da palavra do Senhor Deus. Duas boas-vindas para vocês que estão nos visitando. Que Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé, não estiver sentindo dor, quando estiver com um neném no colo, nós só vamos ler aqui alguns versículos e já você senta de novo, tá? Esse fica mais à vontade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. O tema aqui, obrigado. O tema é apostasia nos últimos dias. O que é apostasia? Alguém que sabe? Alguém sabe? Não entendi direito não, estou ficando velho, ficando meio estranho. Mas eu acho que você é. Apostatar é quando você nega a sua fé, abandona a sua fé. E isso já está escrito na palavra de Deus. A apostasia dos últimos dias. Você pega o show de peão aí, domingo, vê quantos cristãos que tinham lá e quantas dessas pessoas vão estar na igreja no próximo domingo. Muitos deles não vão estar. Isso é apostasia, quando eu não, e quando a pessoa nega a fé dela. Diz assim a palavra do Senhor Deus, no versículo 1: ora, o Espírito Santo com E maiúsculo, aqui está tudo maiúsculo, mas na sua Bíblia está o Espírito com E maiúsculo, falando do Espírito Santo de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos, no qual nós estamos vivendo hoje, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, aleluia. Deus criou você, amém? Amém. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro, falando para Timóteo, um jovem pastor com 18 a 22 anos. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser.
Fiel é esta palavra e digno de inteira aceitação. Aleluia. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Você me ajuda daí? Estenda a mão para cá, por favor. Abençoa minha vida, querido. Só Jesus para falar o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, rendemos graça e louvores a Ti, meu Pai. No nome de Jesus, eu quero repreender nesse lugar toda inquietação, toda vexação, ansiedade. Deus, aquieta a nossa alma, abre os nossos ouvidos, para que escutemos a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Rejeita tudo aquilo que é contrário ao governo de Deus na tua vida, nesse ambiente, nas redes sociais, em nome de Jesus. E peço ao Senhor que ministre o teu coração, aquiete a tua alma. Você que entrou aqui ansioso, ansiosa, que Deus diga para você: assim como a criança se aquieta nos braços da mãe, assim seja você nos braços do Pai. Ele ama você, Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele venha falar com você, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem inquietado a tua mente, em nome de Jesus, que isso caia por terra. Você vai pagar essa conta em dias, em nome de Jesus. Deus, tudo aquilo que perturba, sai do nosso meio. Oro, Pai, pelo neto do Sérgio Pires, que está no ventre da mãe. Deus, toca naquele bebê, no ventre da mãe dele, em nome de Jesus. Aumenta aquele líquido, faz o milagre do Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que aquela vida seja preciosa, Deus, Senhor. Abençoamos aquela criança e proibimos o diabo tocar naquele bebê. Deus faz um milagre. Aquela criança é um milagre. Guarda ele, guarda a mãe, no nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você pode sentar-se, por gentileza. A filha do Sérgio está no hospital. Não sei quantos meses está, não. Quantos meses, Sérgio? 5 meses. E a bolsa começou a perder líquido amniótico, que é aquele líquido que o nenenzinho fica lá dentro nadando, né? O bichinho está lá, né? Aproveitando o que tem lá, respirando todas, né? E está lutando, né? E vamos orar para que Deus guarde aquela criança, amados. Nosso tema é apostasia e o cuidado com o ministério. Queridos, se você é cristão há pouco tempo, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, talvez você não entenda o que eu vou falar para você. Eu me converti a Jesus deve ter 31 anos, eu não sei ao certo, eu fui para a igreja, depois eu saí, depois eu voltei. Mas era diferente as coisas naquele tempo. As pessoas buscavam a Deus, elas se convertiam, pediam para ser batizadas. Foi batizado nas águas, Deus me batiza com o Espírito Santo de Deus. Era aquela busca, era jejum, era campanha, subir no monte, até que Deus batizasse aquela pessoa. Tem pessoas que estão dentro da igreja há 5, 10, 15, 20 anos, nunca pediram, nunca buscaram de Deus o batismo com o Espírito Santo. Quando ele o pastor falou assim, no começo do mês agora, de julho, os primeiros 10 dias eu vou fazer oração na igreja, 4 horas da manhã. Na segunda-feira que ia começar, 4 horas, já tinha uns 30 irmãos no portão da igreja, esperando o pastor chegar para poder abrir a igreja. Eu fiz um ano retrasado aqui, tem uns 2, 3 anos, uma oração, vinha 3, 4 pessoas, 5, acho que o dia que veio mais estourou assim, foi 7 pessoas. Numa igreja que naquela época tinha 130 pessoas, hoje nós temos uns 200, mas naquele tempo tinha 130. Será que era só esses 7 que tinham problemas em casa, com a família, com saúde, com problema financeiro? Não, pastor. Então por que as pessoas não buscam mais a Deus, querido? Porque caíram na apostasia. É incrível como que as pessoas, eu louvo a Deus pela tua vida, você está aqui, porque muitos não querem saber mais de cultuar, não buscam mais
a Cristo, mas se você vier buscar a Ele está aqui. Amém? Ele tem poder para resolver tudo em nossa vida, amado. Aí você fala, mas eu não vou porque eu tenho que trabalhar 4 horas da manhã. É compreensível. Tem gente que levanta muito cedo. Mas quando o nosso filho tem um problema de saúde, nós levantamos 2, 3 horas da manhã. Se não tiver carro, vai de bicicleta, de moto. Se não tiver, a gente liga para o vizinho, liga para o conhecido, liga para o irmão, liga para o Uber, porque nós precisamos salvar o nosso bichinho, certo? Por que com as nossas coisas temos um zelo tão grande? Então nunca chegamos a atrasar no trabalho nem 5 minutos e não estamos nem aí, na ceia, 8h30, no culto, né? Então assim, eu não entendo essas coisas. Então não é uma crítica porque você está aqui, e nem crítica para quem não está aqui, mas as coisas mudaram e as pessoas esfriaram em suas fé. Infelizmente, as pessoas não buscam mais a Deus, porque o crente tem tanto problema hoje, porque não busca mais a Deus, irmão. Onde você... Que crente que você conhece que está com problema de saúde, no casamento, na vida financeira, que diz assim, estou em jejum durante essa semana para Deus fazer milagre na minha vida? Você não escuta isso dos próprios crentes, que eles não estão nem aí. Na verdade, eles não acreditam que Deus pode fazer na vida deles, mas Deus pode e Deus faz, amado. A Bíblia diz que clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3 diz, buscar-me-eis e me achareis quando não me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem, para dar o fim que vocês desejam. Lá em Jeremias 29:11 diz isso. Deus tem coisas boas para nós, mas nós não o buscamos e reclamamos muitas vezes. O que Deus não faz? Querido, eu falo para você, tudo que Deus tem me dado, chamado, família, foi tudo com joelho no chão e boca no pó, e jejuando também. Mas o povo não quer fazer. Aí, às vezes eu tenho que dizer, pastor, acho que esse pastor não está orando muito não, porque eu não estou recebendo o meu milagre, e você tem feito o que em prol do teu milagre? Amém? Amém mesmo? Deus está atento, amado. Basta nós abrirmos o coração e buscarmos Ele vai nos responder. Então, o nosso tema, apostasia e o cuidado com o ministério. Timóteo era um jovem pastor. Uns dizem que ele tinha 20, uns 22, que ele tinha menos de 30, mas ele era muito novo. E aí Paulo escreve cartas para ele, olha, faz isso, mantenha a igreja na linha, que o povo está doido, tem os apóstolos dentro da igreja. No versículo 1, Paulo diz assim, olha, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Apostatar, como eu disse para você, é abandonar a fé, é apartar-se da fé. Eles eram falsos cristãos, amado. Uma pessoa que nasceu da água e do Espírito, uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, ele não se desvia do Senhor. Amém. Ele não se afasta, ele pode tentar, mas ele não consegue, e não. Ele precisa voltar para o Pai que ele tanto ama, certo? Então assim, essas pessoas que se tornaram apóstatas, é porque elas não eram verdadeiros cristãos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, Cristo diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, se vos apresentam disfarçados em ovelhas, não é em pastor, é em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos muitos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, dentro das igrejas, você vê pessoas expulsando demônio, orando por cura, levantando pessoas da cadeira de roda, mas essas pessoas, quando morrer, irão para o inferno. Pastor, por que Deus usa essas pessoas? Porque os dons que Deus dá para você é irrevogável. Se Deus te deu um dom de cura, você pode ir para o piseiro, para a zona, para o tráfico, você não vai. Uma pessoa, um exemplo, e ele morrer, ele vai para o inferno com aquele dom, porque Deus não toma aquilo que ele nos deu, certo? A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Por isso você vai ver muita gente em adultério, muita gente usando droga, tem gente que prega na droga para ficar mais cheio do negócio, né? Tem tantos escândalos que você nem imagina. E você vai ver coisa acontecendo. Meu Deus, por quê? Porque essa pessoa um dia recebeu um dom de Deus, ela se desviou, mas por enquanto Deus está usando de graça e de misericórdia com aquela pessoa. Chega um dia que não tem mais. Mas é para isso. Então, Cristo diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos
o amor de muitos vão se esfriar por causa da iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? É o pecado que a pessoa comete e não tem mais arrependimento dentro dele. Tem gente que quando peca as primeiras vezes, ele chora, dói por dentro. Meu Deus, eu queria ter feito isso de novo, Senhor, me ajuda. E é uma dor na alma, gente, terrível. E quando você não se conserta com Deus, você não tem paz. O cristão verdadeiro. Aí a pessoa vai pecando, chega um tempo que ele não sente mais nada. Ele vai lá e peca, e é como se não tivesse feito nada. É uma pessoa que está em iniquidade. Isso é o problema, querido. A apostasia começa quando a pessoa passa a desobedecer a Deus, obedecendo espíritos enganadores. E antes que eles obedeçam aos demônios, eles tiveram acesso a ensinos de demônios. Presta atenção nisso aqui. Ninguém se desvia de uma hora para outra. É um processo. É um processo. A pessoa, ele começa a escutar umas coisas meio esquisitas lá no YouTube, uns pregadores muito doidão lá, umas coisas muito bacanas de se escutar. Ele começa a escutar. Eu digo isso, mas tem muita gente boa lá também. Tem homem e mulher de Deus lá, mas tem muitos que são pessoas, às vezes, usadas até pelo próprio capeta. E aí ele começa a escutar aquele negócio lá e de repente ele começa a obedecer aquilo que aquela pessoa está ensinando, sem conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu incentivo você nessa igreja a anotar aquilo que eu falo, os versículos que eu leio aqui, e chega em casa e checa tudo na sua Bíblia. Se eu errar, você me ajuda, amém? Pastor, o senhor errou aquela passagem lá, eu vou me corrigir, certo, amém? Tem gente que é igual o chupinha, mas ele sobe a boca e só recebe. Tem pessoas na internet, são pessoas do diabo, do demônio, pregando aquilo que não sabe, e muitas vezes usam o próprio capeta. Mas tem gente que ele não vem no culto, mas fica assistindo lá, aqueles trem lá. E diz que na igreja, que igreja não é essa pessoa, mas essa pessoa nunca foi a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aquele que faz parte da igreja, que está aqui, né, servindo a Deus, muitas vezes chateado com alguém, né, está aqui contribuindo na obra de Deus, botando a mão na massa. Esse sim é a igreja. Quem está aqui trazendo cuidado no sofá lá, porque não quis vir na igreja, assistindo Netflix e seja lá o que, essa pessoa não é a igreja de Cristo. Ela pode ser do Satanás, não de Deus. Amém? A igreja somos nós. Nós quem? Nós que somos de Deus, que somos na presença de Deus. Ele está com a vida toda torta. Eu sou igreja. Não, querido. Amém? Um ensino do diabo diz assim: todos somos filhos de Deus. Mentira! Onde está isso na Bíblia? Fala para mim. Não tem na Bíblia isso. Tem que todos nós somos criação de Deus, criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus e confessa Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dele. E quando a pessoa faz isso, tem que ter mudança na vida da pessoa. Era cachaceiro, Deus vai me dar vitória. Era cocaineiro, Deus vai me dar vitória. Era tranqueira, bandido, vagabundo, Deus vai mudar a minha vida. Ele muda, amado. Glória a Deus. Por isso eu não acredito um cara que está na igreja há um ano, que está ainda traindo a esposa, ou o esposo marido, que está na pornografia, no adultério, na cachaça, na droga. Não é de Deus essa pessoa. Porque se for, Deus dá vitória para ele ou para ela. Não sei porque Deus não me libertou. É Deus que enfia cocaína no seu nariz, seu jumento? Não, eu que sou viciado. Mas eu fui usar essas porcarias tudo. Uma oração que o pastor fez para mim por telefone. Eu estava em Brasilândia com depressão, no hotel do Zebrinha lá, né? Não conseguia sair para trabalhar. Liguei para o pastor de Paraná e ele disse: diabo, solta esse homem. Irmão, tem diabo, né? Todo mundo que não tem, pensa que não tem, né? Todo mundo que tem, pensa que não tem, né? Tem pastor doido? Está expulsando o cabelo de mim? E foi falando: solta-me desse homem, espírito de vez, de doido, sai do nome de Jesus. Ele falou: quando você voltar para a esperança, vem na igreja, eu quero conhecer você. Nunca mais eu bebi, nem fumei, nem cheirei porcaria. Uma oração por telefone. Aí aqui, irmão, se você jejum, você ora, você une, você grita no ouvido do irmão, e ele não é liberto, porque ele não quer ser liberto. Não quer ser liberto. Na primeira tentação lá fora, ele pula nos braços do capeta. Tem muita gente escutando coisas na internet, coisas demoníacas. Mas fazer o quê? Não dá para controlar a vida de ninguém, sem ter o Espírito Santo não controla essa pessoa. Então essa pessoa, ela teve acesso a ensinos de demônios. 2 Coríntios 11, versículo 14, diz que o diabo é enganador. E ele se transforma até em anjo de luz. Entendeu? O próprio Satanás, ele é enganador. Se ele quer enganar alguém, ele pode ser se transformar em anjo de luz para poder enganar aquela pessoa. Então não creia em visão, não creia em anjo, creia na palavra de Deus, amado. Tem gente que tem visão o tempo inteiro, mas a vida não muda. Então o diabo que está dando visão para a pessoa, que se Deus está mostrando algo, ele vai mudar a minha vida, amado.
tive uma visão, não sei o quê. Mas e aí? A vida da pessoa não muda. Não fala disso, que tem muita gente recebendo mensagem do capeta, achando que é de Deus, que tem um dom. Não tem dom, não. Tem um homem de Deus que conta, você escuta ele contando com a boca dele, diz que ele é de uma igreja, e tinha uma irmãzinha da igreja que era uma bênção, a irmã ajudava as irmãs, cuidava das crianças, não sei o quê, era uma bênção a irmã. Teve um dia que a irmã sumiu, nunca mais viu o pé na igreja, passou uns 30 dias, ele foi atrás da irmã, aí chegou na casa da irmã, naquele tempo eu tinha zap, né, você chama a pessoa no zap, né? A irmã saiu, pastor! Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Estou ótimo, pastor. Então, minha irmã, a senhora não foi mais na igreja, eu estou tão preocupado com a senhora. Não se preocupe, eu estou muito bem. Como assim? A senhora está indo na igreja? Não, pastor. Deixa eu contar aqui uma experiência que eu tive com Deus do Senhor. Pastor, você sabe que eu sou uma mulher de oração? Sei, minha irmã, sei que você é uma bênção. Eu estava lá na bebeca orando, mas Jesus, eu queria tanto ver o Senhor, meu Jesus. Oh, meu Jesus, eu estou olhando ali, e quando eu olhei do meu lado, quem estava lá, pastor? Quem, irmã? Jesus? Bonito assim, com a cor muito brilhosa, sabe? Aquele rosto bonito. Eu me vi aquele susto. Falou, não temas, minha filha. Você queria me ver? Eu vim para você me ver. Ai, Jesus, que isso é muito lindo. Obrigado por ter vindo. Eu quero te falar algumas coisas, minha filha. Pode falar, Jesus. Fala, Jesus. Minha filha, você é uma pessoa muito fiel. Amém. Obrigado, Jesus. E eu quero te dizer uma coisa. Você chegou no nível de busca que você não precisa ir mais à igreja. Mas eu quero te dar uma missão, viu? Tem pessoas na sua rua, no seu bairro, que precisam muito de uma pessoa para poder falar de mim. E eu vou dar esses endereços para você. Amém, Jesus, amém, glória a Deus. E aquele Jesus começou a passar na rua de baixo. Tem uma senhora chamada Rita, que está passando por necessidade, precisa de ajuda. Ela ia lá e era do jeitinho que Jesus falava. Aí o pastor falou assim: oi, eu acho que acabou minha bateria aqui. Se alguém puder pegar as baterias lá dentro da igreja comigo. E aí, o pastor disse: mas irmã, Jesus fala a palavra dele, a palavra de Deus diz para você não faltar na igreja, não deixar de congregar entre os 10 e 25, se não faz a memória, né? Diz para você deixar. E como que Jesus falou que você não ia mais na igreja, irmã? Foi Jesus que falou, pastor. Tanto é que é Jesus, porque eu vou lá e do jeitinho que ele fala, o negócio acontece. Mas irmã, que coisa estranha, irmã. Mas irmã, faz o seguinte: como que era Jesus? Ele vestia uma roupa branca, um manto branco muito lindo, né? E ele falou assim: irmã, lá em Apocalipse diz que Jesus se mostrou para João com uma roupa manchada de sangue. E esse Jesus seu está com uma roupa muito branca. Eu estou achando isso meio esquisito, irmão. Mas tá bom, vamos para Deus e Deus vai mostrar. Mas Senhor, que o Senhor mostre para a irmã, não deixa confusão nenhuma, que o Senhor falou para ela para a igreja, disseram que o Senhor falou para ela não ir mais, que o Senhor mostre o que está acontecendo. Amém. E foi embora. Naquela noite, naquela madrugada, estava lá orando, aí aparece Jesus de novo. Aí como Jesus estava? Vestido com um manto todo sujo de sangue, porque o pastor tinha falado com ela à tarde, né? Aí ela olhou para ele assim e falou assim: você não é o meu Jesus, não, em nome de Jesus. Subiu na frente dela, arrepiou aí, né? Ela levantou, pediu perdão a Deus. No outro dia pegou a Bíblia, mandou dar graça e foi para a igreja. O diabo ele se transfigura até diante de Deus, irmãos. Tudo bem? Você está aqui ainda? Oi. Às vezes acaba a bateria, isso aqui bem na hora própria. Então, querido, como que muita gente está obedecendo a espíritos enganadores? A maioria não sabe que é um espírito demoníaco que lhes falta, porque lhes falta discernimento espiritual. Muita gente que está sendo enganada por Satanás, ele não sabe que é o diabo, que não tem discernimento.
Um dos dons que Deus dá para nós, que somos judeus, é o discernimento de espírito, para você saber se a pessoa é de Deus ou não. Pouca gente busca. Lá em Atos capítulo 16, versículo 16 e 18, diz que Paulo e Silas, pregando a palavra de Deus, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, diz assim: esses homens são de Deus e eles pregam o evangelho para vocês. Era mentira ou verdade? Era verdade, mas era uma verdade do Satanás. E aqui todo dia atrás de Paulo se encheu com aquilo ali e virou para ela assim: em nome de Jesus, sai dela. E eles saíram. A mulher parou de adivinhar e eles foram presos e apanharam por causa disso. Aquela mulher, ela tinha um espírito de piton, um espírito de serpente, é de adivinhação. Tem gente que tem sonho de assim: do jeito que eu sonhei de madrugada, aconteceu no outro dia. Sonhei com um padrinho, ainda bem que não tem padrinho, né? Sonhei com um padrinho, ele capotava uma moto e o pneu do caminhão passava em cima dele, do jeitinho que eu sonhei, aconteceu. E ainda acha que é Deus mostrando. Eu digo a você: é o Satanás. Se Deus mostrar algo para mim, para você, para nós orarmos para que aquilo não aconteça. Amém. A pessoa teve sonho e não aconteceu, e aconteceu, né? Não é Deus, é um demônio de serpente, de piton. E tem muita gente que está dentro da igreja achando que são dom de Deus. Do jeito que isso acontece, é o Satanás, minha irmã. Você tem um diabo e você não sabia, você está sabendo agora. Não aceita esse negócio, manda embora. Deus, eu só quero o que eu quero do Senhor. Sai da minha vida esse próximo nome de Jesus. Amém? Amém? Os ensinos dos Espíritos, mas não são necessariamente para a pessoa fazer um pacto de sangue, ou ir lá no terreiro, fazer uma entrega de alguma coisa lá. Muitas vezes é um ensino que não é cristocêntrico, não é que Cristo está no centro, é um ensino antropocêntrico, em que o homem é o centro. Você já viu que tem muitas pregações que é só para animar você? Só para incentivar você? Só para dizer que você é o chuchuzinho de Jesus, que você é o bambanzinho do Pai? Já viu pregação assim? São espíritos enganadores. Que às vezes o que a pessoa tem que estudar é: você está em pecado, arrependa-se, volte-se para Jesus, Ele ama você. E a pessoa sai daí todo feliz porque ele é o bambanzinho de Jesus, porque ele vai comprar um Hilux no final do ano, porque ele vai ficar rico no ano que vem, porque não sei o que, tudo mentira. Querido, o ensino da palavra de Deus precisa ser: arrependei-vos porque chegar no reino dos céus. O próprio Cristo pregou assim, João Batista pregou isso, apóstolos de Jesus pregaram isso. Agora os pastores querem pregar um trem bem palatado, bem gostosinho de ser escutado. E se o cara pregar isso, a igreja fica cheia, vai para mim um membro rapidão, porque todo mundo quer escutar uma porcaria dessa. Mas o cara continua lá no adultério, continua traficando, continua no prejuízo dos outros, continua fazendo fofoca, continua acessando uma pornografia, continua fazendo tudo de errado, mas ele vai para a igreja e ele é o cara de Jesus. Ele é o cara de Satanás. Ele e quem está pregando e dizendo isso para ele, amado. As pessoas estão perdidas dentro das próprias igrejas, porque os pastores não têm coragem de pregar a verdade, porque espanta pessoas, espanta dizimista da igreja, pregar, né? Ou seja, ou você é de Deus, ou você é de Deus, não tem para onde você correr, amém? Eu tenho assim, com pregação que só massageia a pessoa, tá? A pessoa está fazendo tudo de errado. E outra coisa, eu creio que Deus revela, eu creio que Deus usa homem, mulher, usa criança, usa mula, se necessário for, usa minha sogra e a sua junto, se for preciso. Deus usa, amém? Agora tem lugar que é só revelação, e tem culto que é só de revelação, e a igreja é bomba. Você já viu alguma vez nessa igreja o pastor disse assim: ô vagabundo adulto, você está traindo a sua mulher, se arrepende, senão você vai para o inferno? Alguém escutou aqui? Não, porque isso aí não dá ibope. Já escutou falar para alguma irmã assim: sua língua aruda, fofoqueira, que faz desgraça na vida dos outros, essa língua do inferno vai levar você para o Satanás, né? Se arrependa. Alguém escutou isso? Sim ou não? Eu nunca escutei. Presta atenção nas revelações que você vê, querido. No tempo de Paulo se confrontava com o pecado. Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, por ter feito um propósito com Deus e não cumprido, morreram na presença do Senhor. Aí hoje em dia as pessoas têm que pregar um trem para o povo querer voltar. Querido, se você estiver aqui nessa igreja para escutar isso, você provavelmente não fica muito tempo. Porque eu vou pregar a palavra de Deus até que Deus mude o meu coração e o teu para ser somente dele. Amém. Certo, amém? No versículo 2, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada
a própria consciência. Já falei aqui que cauterização é no sentido de que quando você monta no cavalo e prega a espora no vazio dele ali, no começo o bicho pula lá na frente, né? Mas depois, tanto você esporar ali, aquilo machuca, cicatriza e vira uma carne esquisita ali, insensível. Às vezes você tem quase que enfiar a espora na barriga do bicho para ele poder andar, né? Porque ficou cauterizado, não tem mais sensibilidade. Assim Paulo está dizendo que a mente dessas pessoas que falam mentiras, elas têm a mente cauterizadas. Não tem a consciência mais para chamar a atenção deles. A consciência, é um alarme dentro de nós para nós não pecarmos contra Deus. A pessoa vai fazer um negócio, ele sente algo naquele momento. É a consciência que chama a atenção dele. Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: pessoas com consciência corrompida nunca vê pureza em lugar nenhum. Paulo os chama de impuros e descrentes. Essas pessoas que não têm mais consciência, elas não vê nada de bom em lugar nenhum. Todo pastor é ladrão. Todo homem que trai a esposa, toda mulher bota chifre no esposo, toda mulher não vale nada porque ela não vale nada, porque ele não vale nada. Aí aquela pessoa é desonesta. Mas por que ele diz isso? Porque ele é desonesto. Então uma pessoa que tem esse problema, ele nunca vê coisa boa em lugar nenhum. Ele sempre é uma pessoa ruim, ele não tem mais uma consciência por dentro dele. Lá em João capítulo 8, versículo 9, diz no capítulo 8 que trouxeram uma mulher na frente de Jesus, pega no flagrante, né, dia do adultério, e pela lei de Moisés tinha que matar na pedrada. Jogaram a mulher aos pés de Jesus, no templo. Mestre, a lei de Moisés manda matar na pedra. O Senhor manda fazer o quê? Ele falou assim: olha, vocês querem matar, fazer o quê? Né? A lei está mandando, mas começa por aquele que não tem nenhum pecado. Pode tacar a pedra. E voltou a escrever no chão. E eles, acusados pela consciência deles, foram sair dos mais velhos até os mais novos. Glória a Deus, porque eles tinham consciência dentro daqueles homens, amém? Mas muitas pessoas não têm consciência, e ele faz o bem como se fosse um bicho, sem pensar, sem refletir nada lá. Versículo 3: os apóstolos também estavam proibidos, os apóstatas também estavam proibidos o casamento, e exigiam a abstinência de alguns alimentos. Aquelas pessoas dentro da igreja de Timóteo, de Éfeso, tinha pessoas que estavam proibindo o casamento, não as relações íntimas. Eles diziam: não precisa casar não, isso é doidura, precisa casar. E hoje também tem isso. Se pastor de gesto dentro da igreja, casais que moram juntos há 5, 10, 15, 20 anos que não precisa casar. Teve um que casou, brigou, separou, né? Aí voltaram, estão morando os dois amaziados agora, eles estão bem agora. Mas se casar, eu viro bicho. Quem faz isso, amado? O Satanás, certo, amém? Então assim, eles estavam proibindo o casamento, mas não que as pessoas tivessem relações íntimas com outras pessoas. Mas se você não tomar cuidado, você se assusta com o que acontece muitas vezes dentro de igreja. A gente orando, pregando a palavra rasgada, que tem tanto nego vagabundo que não se converte. Você fica sabendo cada história na rua, não, aquela pessoa não está indo na igreja não. Aquilo que eu falo não é, não, mas vem. E assim era para a gente ficar contente. Está vendo por que quer mudança? Não quer mudança. Senão Jesus já teria mudado, amém? Querido, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pegou Paulo, um matador de crente, e transformou ele em homem de Deus. Pegou a mulher adulta e transformou ela em uma mulher de Deus. Joana tinha 7 demônios, Cristo libertou ela, se tornou uma mulher de Deus. Por que as pessoas não mudam, pastor? Porque não querem mudança, não querem abrir mão do pecado. Eles queriam proibir o casamento, mas não as relações sexuais ilícitas. O casamento foi e continua sendo de Deus, irmão. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que o leito, vamos para lá, venerado seja o leito, seja o casamento, o matrimônio, e o leito sem mácula. Digo de honra e de todos, seja o matrimônio, né, casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Tem gente casada, mas o leito dele e dela é manchado com adultério. Mas casamento continua sendo de Deus, amém? Casamento é de Deus. Pastor, eu moro junto, o que eu faço? Ora a Deus. Não dá para obrigar ninguém a casar, mas você pode buscar de Deus. Deus toca no coração da minha esposa, tem as doidas, agora não quer casar, né? Ou no coração do meu esposo, eu quero resolver minha situação e Deus vai te abençoar, amém? No primeiro concílio da igreja, se reuniu lá para decidir algumas coisas, eles decidiram 3 coisas só.
Atos capítulo 15, versículo 19 e 20, estavam dizendo assim, ó, os gentios, os gregos, aqueles que não são judeus, se vier para Jesus, tem que andar na lei de Moisés, tem que cortar o prepúcio lá do órgão da criança, tem que fazer lá uma marca. E quem que entrar na faca, mano, hein? Você gostaria? Para ser da Filadélfia tem que cortar um negócio aqui, você já está lá fora já, né? E aí, aquela confusão toda, tem, não tem, fizeram reunião, os apóstolos, tudo, né? O primeiro concílio da igreja. E aí eles disseram assim, ó, 3 coisas só que precisa fazer. 15, versículo 19. Atos capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo eu, Tiago falando, o pastor da igreja, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, aqueles que não eram judeus, mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, não podia ser idólatra, bem como das relações sexuais ilícitas, não podia trair a mulher e nem o marido, e nem fazer sexo quando tivesse querendo casar, e da carne de animais sufocados e do sangue, não podia comer carne de bicho sem tirar o sangue dele fora. Sim, essas 3 coisas só. Lá não falou mais nada, irmão. Amém? Então assim, às vezes as pessoas estão criando coisas, dificultando, mas ali é somente só essas 3 coisas para fazer. Uma delas era não ter relações sexuais fora do casamento. O falso ensino, o ensino dos demônios, sempre vai tentar ajustar a pessoa no que diz a Bíblia. Não é a Bíblia que diz, sempre dá um jeitinho. Não, a Bíblia diz isso. Tinha uma pastora, apóstola, né? Ela é uma lésbica casada com outra lésbica. E no debate lá, ela pegou um monte de versículo da Bíblia, torceu assim, igual você pegou uma toalha molhada, para tentar encaixar o pecado dela dentro da palavra de Deus. Só que o pastor está debatendo, ela conhecia muito a Bíblia, não, você está errada, é assim, 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 foi confrontando ela, mostrando o pecado para ela. As pessoas querem pegar a Bíblia para poder respaldar o pecado delas, amado. Não, pastor, eu caí em pecado porque a Bíblia diz que a carne é fraca, pastor, mas diz que o Espírito está preparado, amém? Você não tem desculpa para pecar. A mulher pode ser a mulher mais boa de São Miguel. Se você pegou, é porque você é frouxo, é mole. Você não é um homem de verdade, um homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo Deus no coração, ele corre no pecado. Ele corre. Chama, você é gay, não sou, mas ele corre. José foi um dos homens mais de Deus na Bíblia, mano. A mulher pode falar que quis pegar ele só levantou, deixou ele arrancar o roupão e eu correu, esteve balançando, mas correu para não pecar contra Deus. Pastor, porque o homem era cheiroso, viu? Quando ele sai para o inferno, minha filha, se arrependa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Versículo 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e receber corações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Querido, toda vez que você for tomar um café, almoçar, jantar, lanchar, você ora e abençoa a tua refeição no nome de Jesus. Tudo que entrar na tua casa, deixa aí o entregador do mercado lá com as caixas, antes de botar lá na despensa, no armário, debaixo da pia, debaixo da cama, você vai lá e ora e abençoa. Deus estou abençoando esses alimentos no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Isso é tão importante, você orar. Uma vez em uma igreja batista lá para fora, foi um satanista para a igreja. Eles são assim, a igreja começa a crescer, eles começam a entender na igreja, para saber o que está acontecendo, para destruir aquela igreja. E veio aquele homem, começou a se envolver, pastor, eu quero trabalhar. Igual o pastor que não quer irmão que trabalha na obra, né? Começou a dizimar um dízimo daquele tamanhozão, né? E foi se envolvendo, e o pastor já levantou ele para o obreiro, passou um tempo para diácono, né? E colocou ele para servir ceia. E depois de 3 meses servindo ceia, um dia ele veio na frente da igreja e disse assim: eu quero confessar o meu pecado. Qual que é o seu pecado, irmão? O senhor é tão bonzinho, o senhor é tão perfeito. Tem 3 meses que eu estou colocando era rato no suco de uva da ceia para matar vocês tudo. E vocês oram, abençoam e tomam aquele trem que ninguém nunca morreu, nunca nem passou mal. Eu sei que Jesus está no meio de vocês e eu quero entregar minha vida para esse Jesus de Nazaré. Gente, isso é importante. Receber um presente, vai lá e ora. Nossa mulher que é tão doida, recebe um perfume lá de não sei de quem, já vai lá.
Quem te garante que não foi uma pessoa que tem inveja de você, que quer tomar o seu marido, que fez um trem e viu você? E você está lá. Ai, mas que gostoso. Tudo que vier às tuas mãos, ora e consagra. Deus está abençoado em nome de Jesus. Amém? Vai dar roupa para alguém, é importante você dar se a pessoa não tem, mas se libera daquela roupa. Deus, eu cancelo todo o vínculo que eu tinha com essa roupa a partir de agora, no nome de Jesus. Não pega a tua roupa e faz um trem lá no terreiro e você fica com a vida desgraçada da vida e não sabe por quê. Amém? É ensinamento que nós damos para você aqui que em pouco lugar tem, amado. Ok? Você está entendendo? Amém. Então vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 9 ao 16. Pedro estava orando antes do almoço e ele teve a visão no céu. Ele viu um lençol bem grande, se puder colocar aqui, ó, Atos 9, aí eu vou se falando, vocês vão passando aí. Ó. Atos 10, versículo 9 ao 16. E ele teve a visão no céu. Um lençol descendo no céu, e dentro desse lençol tinha bichos de tudo quanto é jeito. Todos os bichos, um tipo de bicho tinha lá. Tinha lá paca, tinha tatu, tinha vaca, tinha tudo quanto é bicho. E ele ouviu a voz e disse assim: Pedro, levanta, mata e come. Tinha animal imundo dentro daquele lençol para o judeu. Do jeito nenhum, Senhor. Nunca jamais comi nada comum nem imundo entrou na minha boca. E pela segunda vez a voz disse: levanta, Pedro, mata e come. Não considere imundo aquilo que Deus purificou. Amém? Jesus vai lá, Marcos capítulo 7, versículo 19, disse que ele considerou puro todos os alimentos. Tudo aquilo que você orou e abençoou está consagrado a Deus. Amém? Ah, pastor, eu não como carne de porco. Bom que você faça, eu não como. Eu não como linguiça, beleza. Mas não critique o teu irmão que come, porque ele está orando e está abençoando ali no nome de Jesus. Certo, amém? Que tem uns caras que são perturbados, mas eles vêm lá da igreja, não sei do que era assim, e quer trazer a perturbação para dentro da igreja que ele está. Não pode, amado. Amém? Vamos conhecer a palavra de Deus. No século II, o povo cristão, eles oravam antes do almoço, da janta e depois. E depois da janta, do almoço, eles diziam assim: Deus é bom e faz o bem. Amém? Diz para o Senhor que está lá: Deus é bom e faz o bem. Deus é bom e faz o bem. Glória a Deus. Versículo 6, Paulo dizia: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então você pode se alimentar com a palavra da fé e da boa doutrina. O que é doutrina, pastor? Não é uso e costume, amado. A gente explica isso, que a doutrina são os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos do Cordeiro. Amém? Amar a doutrina, sabe o que é? Amar a Deus e amar o seu irmão, o seu próximo. Não está amando o próximo, não está amando a Deus. Não está dando a doutrina de Deus. Certo, amém? Tem pessoas que saíram da igreja. Você sabe por quê? Que eu estou batendo aqui na tecla tem 2 anos. Vai, procura o teu parente, teu pai, tua mãe, o sogro, a sogra, a nora, e acerta com essa pessoa. Pede perdão se necessário for. A pessoa não quis e saiu da igreja para não ter que fazer isso. Porque eu vou continuar falando isso aqui, amado. Não é possível que você esteja aqui dentro, escutando aquilo, tanto que você escuta, e ainda está com B.O. ainda com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com nora, com genro. Está repreendido esse trem no nome de Jesus. Amém? Amém? Tem cristão aqui que não procura acertar o trem. Tem 2 anos que eu falo com meu pai: bonito para você. Eu não suporto a minha mãe, muito feio para você. Versículo 6 diz isso. Paulo também diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. As velhas caducas aqui, irmão, é porque as senhoras contavam histórias para os filhos pequenos e para os netos. Elas não tinham estudo, então elas contavam umas histórias meio sem pé e sem cabeça. O que é fábula? Narração de fatos imaginários ou não, narrativa de animais que agem como seres humanos, ilustra algo como um ensino moral. Isso é fábula, isso é história, isso é ficção, não é real, amém? O que é a fábula? É os 3 porquinhos e qualquer outro personagem lá, o seu genro lá, o lobo mau. Qual que é o ensino ali? Aquela fábula, tem 3 porquinhos. Um faz uma casinha lá de papelão, né? Aí vem o lobão, ele corre para outra, né? E o outro tinha construído de madeira. Ele, o bichinho tem um peito também, né? Aí derruba tudo, né?
Aí os dois saem correndo e vai para a casa do terceiro que fez uma casa de tijolo. Aí o bicho desiste. Qual que é o ensino moral aqui? Já que você vai fazer sua casa, faça bem feito, amém? Então assim, a fábula já tem esse papel de trazer o ensino moral, às vezes com uma história, com algo que não é real. Mas você tem que ficar atento, porque muita gente vai querer contar fábula para você, história para você, para desfocar você daquilo que Deus quer fazer através de tua vida. Fique atento. Aquilo que Deus chamou você para fazer é para você fazer, amado. Quando foi que nós começamos a igreja, meses antes, Deus me dava sonhos. Eu numa canoa descendo no rio, e uma cidadezinha do lado, outra parecia aqueles rios, né, aqui para cima. E eu sozinho na canoa, não estava nem minha esposa junto. Meu Deus do céu, o que é isso? Porque eu captei depois que eu e minha esposa nós somos um, né? Então, ela estava ali também. Mas aí, Deus está querendo mostrar assim: você vai começar uma igreja e não vai atrás de ninguém, só depende de mim. O que o Besta fez aqui? Mas como que eu vou começar uma igreja? Essas pessoas vão perguntar assim: de onde que é essa igreja? Você não vai para lugar nenhum, nasceu aqui, né? Eu não tenho cara para isso. Aí fui gastar um povo do Rio de Janeiro para começar uma igreja. 11 meses de sofrimento, gente. Até eu falei assim: Deus me perdoa, Senhor. E eu estava sozinho na canoa, pois vai ser sozinho que nós vamos começar. Aí voltei lá atrás, começamos nas casas, fazendo reunião. Estava a Marcelene daqui da igreja, que a gente ia para a casa dela, não tinha lugar para a gente reunir na casa dela. Toma cuidado com isso. Os contadores de fábulas vão tentar desfocar você daquilo que Deus tem para a tua vida. Quando nós começamos a igreja, uns 2 anos já aqui, era só uma partezinha aqui. Quantos quilômetros disso aqui? Era essa parte do só, né? A gente ainda fez aqui uma sala para Helenice, com as crianças, a salinha aqui, tinha um banheiro aqui, era muito pequenininho. E um dia chegou aqui na igreja um casal, o homem era presbítero e a mulher missionária. E a mulher falava bem, tinha uma palavra boa, né? E ela falou assim: pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava congregando aqui com vocês, que nós morávamos no Mato Grosso. O que esse cachorro está fazendo dentro? Ele está repreendido em Jesus? Hã? Gente do céu, nunca vi freio desse, não. O caramelo quer se converter também. Aí, aí tá, eles vieram do Mato Grosso para cá e veio o casal. Falei: não, vocês são bem-vindos, mas não tinha nem obreiro, presbítero, missionário, dá uma pancada só, né? Aí ficou tudo animado, né, e tal. Fechando a porta ali, aí o cara veio conversar comigo. Pastor, tem um negócio para falar para você. Eu falei: fala, meu filho. Eu, além de presbítero, eu era louco todo o programa da nossa igreja lá no Mato Grosso. E a gente alcançava muita gente para Jesus através do programa de rádio, pastor. Eu falei: não, isso é bom. Eu fiz também rádio, isso é muito bom, realmente. Então, pastor, a gente vindo por aqui, então a gente já começa a pensar que é um programa na rádio, não sei o quê, papapá. Eu olhei para ele: vai, meu Deus, foi embora o presbítero e a missionária. Falei: meu filho, você quando chega em uma igreja, a gente tenta entender a visão da igreja, e a gente se identificando com aquela visão, a gente vai se entender naquele lugar. Então assim, você chegou, você quer mudar tudo, você nem perguntou o que Deus tem falado aqui para mim, que sou pastor da igreja. Você está querendo trazer a sua visão lá do Mato Grosso para cá. Faz o seguinte: você presbítero, sou ungido e consagrado, separado e benzido. Então, você vai e abre a igreja de você, a igreja da transmissão via rádio, né? E vai ser pastor lá, cara. Ele olhou sobre mim, ele é grandão, né? Eu pensei: você vai dar um murro, né, cara? Vê? Pastor, o senhor tem que entender também que um profeta muito famoso, hein, falou que esse ano vai ser um ano de grandes desgraças. O Brasil vai ser invadido por tsunami, vai morrer não sei quem, vai ter terremoto, vai ter repreendido, não vai acontecer nada disso. E ele murrou a cara e pegou a mão da missionária e foi embora, nunca mais pôs a pé na igreja. Não aconteceu nada daquilo que ele tinha falado. Essas pessoas, elas querem meter medo em você. Tem gente que não sai do YouTube vendo: quem vai ser a besta? Quem vai ser o anticristo? Quem vai ser o falso profeta? Né? Só falando: vou colocar sogra lá no meio, né? Quem será que vai? Nem aquela doidura, gente. Você tem que ter bem com Deus, amém? Você tem bem com Deus, pode vir a besta, o falso profeta, o anticristo, a sogra, um TPM. Você está bem com Deus, aleluia. Não perdendo tempo com essas porcarias aí. Ai meu Deus, o que será que é? E a besta vai ver? Acho que eles vão falar assim: a besta é você, rapaz, sai daí, vai orar. Está perdendo tempo aí. Tome cuidado com as fábulas, com as narrativas de Satanás. Em 1 Timóteo 1, 4, 3 e 4, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4.
Paulo já aconselhava a Timóteo a não deixar que essas pessoas ensinassem doutrina diferente e nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim, que só promove discussões e um desserviço para a fé e a obra de Deus. Versículo 8 e 9. Paulo diz que o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade é para tudo proveitosa, porque tem a promessa de vida eterna. E Paulo diz: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. O exercício físico tem pouco proveito, mas tem algum proveito, amém? Então, se você já tem uma certa idade, é bom bater uma bolinha, é bom fazer as ginásticas, né? É bom fazer algo, certo, amém? Tem uns aí que passou de 30 e faz só pança só. Não vou nem falar aqui, não. Tem que fazer uma atividade. Mas Paulo está dizendo assim, ó, a piedade é melhor do que o exercício físico, porque a piedade é para tudo proveitosa. Vivemos num mundo amado de corpolatria. As pessoas estão nas academias se arrebentando lá, né? Para quê? Porque o corpo deles é o ídolo deles. Tem mulher que quando vai sair de férias, no final do ano, comecei ela na academia, porque vai para a praia e quer estar bonita e sarada para mostrar o corpo para os outros, não para o marido dela. Você sabia que tem isso? Você está aí, aí está lá o corpo manso, lá para academia. É de mulher, é de mulher. Gente, tem os homens mansos demais. Tem os homens que querem com a mulher mostrando tudo, você é um chifrudo mesmo, cara. Poxa, ele é mulher assim, então bota a regra, mulher, é do joelho aqui, ó, pelo menos o joelho aqui, pelo amor de Deus, não faz vergonha não. O cara está achando bonito, né? Os homens ficam olhando para ver uma mulher que está achando bonito, hein? Sei lá, gente, que raça esquisita, que tempo estranho esse nosso, amém? E eu não sou de ficar pegando ninguém de roupa não, mas tem uns homens que são muito mansos. Como é que você tem uma mulher, meu irmão, você deixa mostrar o feio para os outros? Amém? Você está caindo? O que eu vim fazer na igreja? Você é capaz de escutar isso. Então tenha paciência que eu já estou acabando. Amém? Ô glória. Obrigado, irmão. Você deu glória a Deus. Você, né? Ô Senhor, Deus sempre mandou anjo para salvar. Que se tivesse aqui, você vai ganhar um carro, tem uma casa saindo. Aleluia! Você vai ter um aumento você ganha um salário, ganha 5. Aí tem que olha o inimigo estranho ali, virando cambalhota, não sei o que. Você que está encostado aí, você vai casar esse ano. Aleluia! Você. Né? O trigo pegando fogo, né? Mais ou menos isso. Então o exercício pouco é proveitoso, ele tem proveito, mas a piedade tem mais proveito ainda. Mas não tem nada errado você cuidar do seu corpo, é o seu corpo. Agora você ter ídolo pelo seu corpo é coisa de louco. Eu conversei com um homem esses dias, umas 2 semanas, eu falei por ele, dizendo que chegou num tempo, 22 anos casado, com os filhos tudo, né, grande. E a mulher falou assim, eu quero o presente do aniversário, eu não quero festa, não quero nada. Mas o que você quer, meu bem? Eu quero um book. Eu nem sabia o que era book, né? Aquele álbum de foto, né? Feito por um profissional, acho que a diaconisa que ele já fez muito book, né? Tá bom, mas o que você quer? Eu quero um assim, eu bem à vontade, um book sexual. Mas mulher, para que isso? Você tem quase 40, é para mim. Eu não posso ter um book? Eu quero ter, eu quero ler lá de vez em quando lá, não sei o quê. Tá bom, meu bem, tá bem. Né? Tem uma pessoa que tá bem, meu bem, né? Contratou um profissional e falei, e a mulher tá lá, né? De fio dental, de tanga dental, mas não sei o quê, né? De escova dental, sei lá mais o quê, né? Tudo que é dental. E fez aquele trem, né? E para boa nota preta, ele disse, entendeu, né? Aí, passou 2 semanas que ele vai lá. A mulher colocou no status lá do Zap, ela toda vez. Ele estava usando o sogro dele lá, trabalhar lá no sítio. Falou, sogro, olha o que o sogro está fazendo. Aí você falou assim, fazer o quê? Depois que ele começando a brigar, a mulher falou, some que eu não quero mais você perto de mim, não. Eu quero mostrar o meu corpo, porque o que é bonito é para se mostrar para o seu marido, para a sua mulher. Amém? Amém, querido? Amém. Tem uns homens que é bonito para se mostrar, né? Vai lá perguntar se a Gretchen quer mostrar alguma coisa lá para você ver. Quando eu era menino, 17 anos, a Gretchen era a rainha dos doidos lá. Tinha uma tal de uma Rita Cadillac lá, né? Vai dar esse mulher para você ver, só as tiras, que o tempo passa, certo? Amém? Amém? Tinha tal de feiticeira que agora virou bruxa, caiu tudo, né?
O tempo passa, amado. Quantos que lembram da Rita Cadillac aqui, dos mais velhos aqui? Da Sua Miranda, você lembra, né? Rapaz, os homens ficavam doidos, de chorar enquanto ela cantava. Agora ele chora para nem ficar perto, né? Então mostra para o seu marido, querido. Homem, invista um pouquinho na sua esposa, compra uma roupinha bonitinha daquela lá no 79 lá, né? E dá para a esposa. É mesmo, você vai também. Tem mulher usando a camiseta do Ralph 88, amado, toda rasgada, com o cara da camisoleta. Para a esposa, viu, Juliana? Vai ser mão de vaca. Fala, mulher, vai lá e compra, que eu pago. Amém? Eita, você sabe, né? Só ganha dinheiro, né? É sério, mano. Tem gente que quer um negócio bonito, mas não investe. Né? Fica lá lavando o carro lá 10 horas. Aí chega o Ricardão, né? Ele vai sair daqui, né? Vamos lá, vai encerrando. Versículo 10 e 11. Paulo disse que lutava e se esforçava e que a confiança dele estava posta em Deus, que Deus era salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, e disse para Timóteo ensinar essas coisas. Será que Deus é de todos os homens, mano? Sim ou não? Deus salva todos os homens? Porque lá em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus salvou do Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Então Deus é salvador de todo homem que queira receber como Senhor e também Salvador, amém? Deus não vai obrigar você a aceitar Jesus, amado. Orientação de Paulo para Timóteo: ninguém te despreze do ser jovem. E como você vai conseguir que ninguém despreze você sendo moço no meio de um monte de velho? Então, 50, 60, você tem 20 e poucos anos. Isso, né? O exemplo precisa falar mais alto que as nossas palavras, amado. Eu não posso cobrar nada do meu filho que eu não tenho ensinado em casa. Eu não posso cobrar nada da minha esposa que eu não tenho vivido dentro da minha casa. Amém? O exemplo precisa falar alto na nossa vida, de crente, de cristão. Tem que comprar, tem que pagar em dias. Não pode pagar, vai lá e fala para você: fulano, eu me apertei, cara. Estica nos dias aí, todo mundo entende isso. Agora tem crente desonesto, amado. Esse tempo chegou um cara na porta da casa, bateu o pau, recebeu o dinheiro lá. Aí o cara olhou: ixi, cobrador, filho, vai lá e fala que o pai não está. Aí ele falou: ô moço, o que o senhor quer? Eu quero falar com seu pai, menino. Tem uma nota que vai receber. Ele está não, moço. Se você tem paciência, ele não vai falar que não está não, né? Ele está não, moço. Então tá bom, depois eu volto. Aí o menino voltou e ele esqueceu daquilo ali. Passou uns dias e foi corrigir o menino. Aí o menino falou assim: pai, você está me corrigindo aqui para mim não mentir, mas você mandou mentir lá para o cobrador. Ele falou assim: meu filho, entenda uma coisa. Faça o que eu te falo e não faça o que eu faço. E aí o menino olhou para ele, segurou ele e falou assim: pai, aquilo que o senhor faz fala tão mais alto que eu não consigo escutar o que o senhor me diz. Uma criança, amém? Amém, querido? Vamos ser um exemplo da nossa casa. Não tem ninguém perfeito, eu não sou perfeito, e você também não é, mas Deus é um Deus perfeito. Todo aquele que quiser mudança, Deus muda essa pessoa. Deus muda, não tem mulher doida que Deus não muda, não tem um maluco que Deus não muda, a pessoa tem que querer. Tudo bem, amém? Timóteo, versículo 14. Timóteo, não seja um sonso, não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 14 diz isso. Qual que era o dom de Timóteo? Provavelmente o dom de mestre. Lá em Efésios 4:11 diz que tem 5 dons, vocês lembram? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Timóteo tinha o dom de mestre, de ensinar as pessoas. Busca o dom de Deus, irmão. Tem um dom de Deus na tua vida, né? 2 Timóteo 1,6 diz assim: por esta razão, pois te ademoesto, te aconselho que reavivas o dom de Deus que está em ti pela imposição de minhas mãos. Como você reaviva o dom que Deus deu um dia para a sua vida? Buscando Ele, amado. O que é o contrário de reavivar, pastor? É enfraquecer, desanimar, desalentar, afrouxar, desfalecer. Volte a fazer o que você fazia no começo da caminhada e você vai ser avivado pelo Senhor Deus. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, Cristo falando para uma igreja: eu tenho uma coisa contra ti, que deixou o seu primeiro amor. Aí no versículo 5 diz assim: lembra-te de onde caíste, volta, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Mas sem arrependimento ninguém vai ser reavivado por Deus. É reavivando, é buscando de Deus. Uma hora você caiu, você que está aqui desanimado, que vem na igreja amarrado, arrastado, você caiu em alguma parte, em algum lugar você caiu. Você tem que pedir para Deus: Deus, o Espírito Santo me lembra, Senhor. Me lembra, Ele vai lembrar, você se arrepende e volta a fazer aquilo que você fazia quando você tinha alegria dentro da igreja, e Deus vai voltar a usar a tua vida. Certo? Amém? Você pode ter pé por gentileza? Paulo diz assim no versículo 15: medita nessas ordenanças que te passei e seja diligente para que teu progresso seja manifesto a todas. Nada vai te fazer crescer mais, mas em qualquer área da sua vida, no casamento, na vida financeira, profissional, na igreja, do que meditar na palavra de Deus. Eu digo para os pregadores da igreja aqui que vocês têm que ler a Bíblia e dizer assim: Deus, mostra o que está aqui e que eu não vi, que ninguém viu ainda, que tem verdades escondidas lá. Meditar na palavra de Deus é quando você busca de Deus revelação daquilo que você está lendo. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar desse livro da lei. Qual que é o livro da lei? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas um cuidado de fazer tudo como ele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É isso mesmo? O segredo do nosso sucesso em qualquer lugar está aqui, ó, nessa palavra. Meditando, Deus, fala comigo. Meditando, buscando Deus. Amém? Você não pode ler essa palavra como se fosse um livro qualquer, mas é a palavra de Deus. Ela se revela ao teu coração. Amém. Tudo bem, você está aqui? Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Pastor, e Jesus, nessa situação toda, ele disse que viria lá. Ele falou que viria nos buscar. Eu creio. A Bíblia diz que ele não vai descer mais na terra, ele virá até as nuvens. E o povo de Deus vai se encontrar com ele nas nuvens. Certo? E você vai piscar de olhos segundo a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que você sabe de cor. Se ele vier essa madrugada buscar a igreja que eu digo é todo aquele que crê em Jesus, irmão. Não é a placa da igreja. Você vai subir com Jesus. Amém. Hoje vai tocar a trombeta, e como você vê, você vai estar subindo já com versos resplandecentes para se encontrar com o Senhor Jesus. Pastor, eu não tenho certeza. Você precisa ter certeza. Mas a pior coisa do mundo é o cristão que não tem convicção de que ele é salvo. O dia que baixa um capeta aqui, ele corre igual um doido, porque ele não tem certeza de nada. O Espírito Santo traz convicção no nosso coração. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Amém? Deixa Deus gerar essa convicção no seu coração. Eu sei que Jesus virá. Amém? Amém. Vamos contar um pedacinho em cima aqui. Eu acho que você consegue esperar mais 2 minutinhos só. Pega a tua mão para Jesus, amém? Exato.